Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante, muito de Deus. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui comigo, para vocês, para passar por sabedoria de Deus, transformação de Deus realmente para vocês, o pastor Maurício. Alegria. Pastor Maurício, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. E eu já quero começar pedindo para o senhor se apresentar, dizer quem é o senhor, quando que o senhor teve o chamado, recebeu o chamado de Deus, né, para o ministério profético, enfim, fala um pouco sobre quem é o pastor Maurício, né? Glória a Deus, é uma honra estar aqui, Márcia, né? Márcia é uma amiga muito preciosa, uma pessoa incrível aí que Deus nos conectou. Obrigada. Eu falo sempre, tem pessoas que você conhece e outras Deus nos apresenta. Amém. E você é uma dessas pessoas, né? É uma honra Amém. estar aqui nesse podcast incrível, né? Servindo as pessoas aqui que estão ouvindo agora, vendo, assistindo esse momento especial. Márcia, me chamo Maurício, né? Sou natural, né, de Tocantins, nasci no interior, uma cidade chamada Almas, né? De 3 mil habitantes. Uau. Então, ali começou o meu ministério da palavra, profético, né? Passei todo um processo no interior. Foi Deus forjando o meu caráter para acessar e viver as promessas de Deus na minha vida. Hoje eu exerço o ministério evangelista, viajo pregando no Brasil, né? E hoje, atualmente, eu faço um culto profético aqui em Alphaville, né? Deus me trouxe através de todo um processo aqui para morar em Alphaville. Deus abriu essa porta para iniciar esse culto, cujo nome é Ide por quê? Enviado, pessoas que pregam a palavra, falam sobre o reino. Então, hoje, atualmente, eu faço um culto, né, no Hotel Sol, um culto muito profético de curas, milagres. E o tema lá, o nome da nossa célula, da nossa igreja é Ide, né, que estamos ali ganhando vida para Jesus, pregando a palavra e manifestando a glória de Deus através do Evangelho. Pastor Maurício, o que significa hoje mesmo viver uma vida profética, né, nos dias de hoje? Meu Deus do céu. Na verdade, Márcia, eu vivo essa parte profética, né, já tem 10 anos. Eu me converti com 18 anos de idade, né? Foi algo bem interessante, que eu nasci no interior e Deus começou algo na minha vida lá no início, através de um convite da minha tia. Ela falou assim, olha, vai ter um retiro, né, na igreja que ela participava, igreja chamada Luz e Vida. E ela falou, Maurício, bora pro retiro? Eu falei, bora. Participar do retiro. Não conhecia nada sobre Deus, nada da palavra, só que aquele convite mexeu comigo. Eu aceitei o convite dela de participar desse retiro. Foi um retiro muito profético, muito incrível, né? Manifestação de cura, milagres, Deus manifestando. No último dia, foi 3 dias, o pastor Ribamar fez o apelo. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. O pastor fez o apelo, eu levantei as mãos para cima e aceitei Jesus. Ali começou, né, o meu ministério, né? Então, saí desse retiro, voltei para a cidade e comecei a participar do culto. Existe uma diferença entre você participar de uma igreja, de um ambiente, né, profético e você se envolver. Até então, logo após eu aceitar Cristo, né, eu comecei a participar. Ia no culto domingo, né? Ia lá, ouvia a palavra, só que não tinha relacionamento com Deus. Depois de um ano que eu comecei, de fato, que eu me batizei e começou o processo de, né, ministerial, da palavra, que depois de um ano. Depois de um ano. Mas como que surgiu essa questão de profética? Como que o senhor consegue diferenciar realmente algo que vem de Deus, que tenha vindo de Deus e não é emocional, não do ser humano? Isso. Como eu falei para você, depois de um ano, eu me batizei, né? Falei com o pastor, eu quero me batizar. Eu quero, de fato, mergulhar em Deus, porque, na verdade, foi o seguinte, eu comecei a ver pastores na televisão, né, manifestando o poder de Deus, pastores que iam pregar lá na nossa igreja em Almas, manifestar o poder de Deus, cura se manifestar, aquelas profecias, revelação. Falei, Deus, eu quero isso para mim. Algo começou a arder no meu coração. Eu me recordo que nesse processo de um ano, eu participando dos cultos, né? Aí domingo vinha alguém de fora pregar, alguém que manifestava o poder de Deus, falava, cara, que coisa incrível, que coisa legal. Eu falei, eu quero isso para mim. Depois de um ano, me batizei, né? Fui batizar nas águas e falei assim, olha, eu vou me batizar e, Deus, eu vou mergulhar na tua palavra. Só que tinha um porém aqui. Qual porém? Eu era gago. Por isso que eu queria saber. Eu era gago. Literalmente gago. Eu tive um trauma, né, na escola, na sexta série. Eu fui lá na frente para apresentar um trabalho, tinha decorado todo o texto, né? Cheguei lá, vou arrebentar aqui, né, nesse texto, né? Explicando essa matéria. Só que eu travei. E a minha sala era muito badalada, popular, tinha mais de 50 alunos. Eu travei e comecei a dar murro no meu peito. Tá.
murro bem forte. E quando eu olhei, todo mundo tava sorrindo de mim. Professora, os alunos, aquilo me travou. Me travou literalmente. Então eu travei, já tinha a gagueira, só que cresceu mais, sabe? Alastrou mais isso dentro de mim. Então travei geral e falei assim, ó, eu nunca mais vou na frente apresentar trabalho. Então travei ali, paralisei ali, terminou para mim ali. Porque eu literalmente não consegui me expressar, falar, né, concluir uma fala com propriedade. Por causa desse ato, dessa vergonha que eu passei. Pastor, quando que foi a sua primeira experiência de transformação de vida? O senhor está me falando que o senhor era gago. O senhor teve alguma outra transformação de vida antes? Ou quando que o senhor teve a sua primeira transformação? Que o senhor percebeu, não, esse foi Deus, esse foi o agir de Deus na minha vida? Não, interessante que esse ato aqui, a minha gagueira, por exemplo, foi a maior experiência que eu tive com Deus. Eu me converti, né, bem batizei e comecei a mergulhar. Meu sonho era ter uma Bíblia, porque a minha família sempre foi muito simples, sabe? Eu queria ter uma Bíblia para me ler, para me meditar, sabe, aprofundar. E minha mãe ganhou de uma amiga dela uma Bíblia feminina, toda rasgada. O que eu fiz? Eu falei, mãe, eu posso usar sua Bíblia? Ela falou, pode. Chegava meia-noite, minha mãe ia deitar com o meu padrasto, né? Eu pegava essa Bíblia feminina, pegava uma cadeira, pegava uma vela e ia pro banheiro para ler a palavra. Toda rasgada, eu pegava a vela, acendia e começava a ler a Bíblia. Romanos, né? João, 1 Coríntios, eu começava a ler uma Bíblia feminina. E um dia eu falei assim, Deus, a Bíblia fala que o Senhor é um Deus de milagres. Hebreus 13:8 fala que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tem um texto que fala que o Senhor curou Moisés. Moisés era gago. Êxodo capítulo 4, versículo 12. Falei, Deus, faz na minha vida também. E nasceu no meu coração de fazer um propósito no monte. Eu sempre fui de gostar de orar, subir monte, descer monte. Falei, Deus, eu vou subir o monte durante 21 dias. Né? E o propósito é para o Senhor me curar dessa gagueira. Todo dia eu chegava da escola, pegava a minha bike, eu tinha uma Monarch, passava no mercado, comprava mortandela, comprava pão, ia para o monte para orar, falar com Deus. Andava cerca de 3 a 4 km de bicicleta sozinho. No monte eu começava a gritar, Deus, me cura. Deus, cura a minha garganta, cura a minha voz. Porque eu creio, Jeremias era uma criança e o Senhor, sabe, fez algo na vida de Jeremias. Faz na minha também, faz de novo. A minha oração era essa, Deus faz de novo na minha vida, sabe? Tipo assim, um cenário totalmente contrário, sabe? Ninguém servia a Deus na minha família. E eu no monte orando, Monte das Oliveiras. Fiz um propósito durante 21 dias, declarando, Deus me cura, Deus me restaura, Deus toca na minha língua. Eu me recordo que venceu esses 21 dias, e quando deu certinho, 21 dias, estava tendo uma campanha na igreja, a igreja que eu participava e frequentava, chamada Luz e Vida. Estava tendo uma campanha de obreiro lá. Eu desci do monte e fui direto para a igreja, né, para participar, para, né, ver a pregação, participar daquele momento ali com Deus. E quando eu entrei, tinha cerca de 36 pessoas naquele culto. Pastor Salvador, ele pregando e falou assim, não sei por que eu senti aqui, de cada obreiro aqui dar uma palavra. Eu não era obreiro, não era nada, só que eu fui para ver o culto. Ele falou assim, Maurício, entra, senta aqui, porque hoje você vai falar também, só que eu era gago. Falei, Deus, que negócio é esse, resumindo, que negócio é esse, eu não sei falar. Aí começou na ponta de lá. A líder falou, o outro obreiro falou, a irmã falou, e chegou a minha vez. Eu falei, meu Deus do céu, de novo. Vou passar vergonha, sabe? Eu me travei totalmente, sabe? Eu falei, meu Deus, agora eu tô lascado. Só que eu fechei os meus olhos, levantei a mão para cima. Quando eu levantei as mãos para cima, foi algo muito forte. Eu tive uma experiência tremenda com Deus. Tive uma experiência incrível. Por quê? Eu lembrei do banheiro. E eu lembrei literalmente da Bíblia aberta na minha frente. A Bíblia, eu comecei a ver literalmente as letras. Eu comecei a falar, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofone. Comecei a falar a Bíblia. 10 minutos, abri os meus olhos. Todo mundo estava chorando. Porque o pastor sabia que eu era gago. Os irmãos me conheciam, sabia da minha gagueira. Uau. O pastor falou assim, cara, você falou 10 minutos. Você tem 1 ano na igreja. Você falou coisas que, tipo assim, pessoas que têm 10 anos não sabem. Não é normal, sabe? Não é natural.
E meu sonho, Márcia, era ter um terno, porque meu sonho era vestir um terno bonito e tal. E no altar tinha um terno marrom, que era o terno do pastor Salvador. Enquanto eu falava, ele subiu no altar chorando e falou assim, eu não sei por quê, filho. Deus mandou subir no altar, pegar esse terno e te entregar, porque Deus hoje começa uma obra na sua vida. Deus acabou de visitar você, curar sua gagueira e fazer uma obra incrível na sua história. Entendeu? Ali foi a minha primeira experiência profunda com Deus. Começou o meu ministério ali, através dessa cura. Só que eu me recordo de uma expressão que eu falava nas minhas orações no monte. Deus, se tu me curar, eu vou usar a minha voz para levantar pessoas. Eu não sei falar, eu não sei me expressar, porque o meu contexto, muita simplicidade, 3 mil habitantes na minha cidade, todo mundo zombava de mim na sociedade, não tinha boas vestimentas para vestir. Eu tinha 2 calças, uma marrom e uma preta, sabe, para vestir. Ia para a escola com um dia, para a igreja com outro dia. Então, muita simplicidade. Meu contexto, meus primos, tudo na cachaça, na bebida. Só que eu decidi, eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Então, tudo, Deus fez um mover muito forte, mas tudo aconteceu através de quê? De uma decisão. Entenda uma coisa, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a decisão. Não adianta, sabe, eu querer e não decidir. Eu quero mudar de vida, eu quero sair das drogas, eu quero ser liberto dessa situação complicada. Mas o que faz a diferença é você decidir de fato, você sair, você colocar o pé. Meu contexto é muita simplicidade. Eu não tinha condição de comprar uma Bíblia, comprar um terno, sabe, nada. Só que eu ia capinar lote, eu ia trabalhar. O dinheiro que eu pegava, o que eu fazia? Ia pra La House, na época tinha La House ainda, pra ver pregação. Ia anotar, chorando, anotando lá a Bíblia. Eu quero aprender a palavra. Pagava pastores pra me ensinar a palavra. Então eu decidi, eu quero pra minha vida, porque uma chama ardia no meu peito, ardia no meu coração. Que não basta você ter vontade, não, ter vontade. Eu quero. O maior propósito aqui é você decidir de fato. É mais ou menos assim. A pessoa que fala assim, eu vou para academia. É legal. Sim. É importante. Só que não adianta nada. Eu vou para a igreja. Mas, espera aí, qual é o propósito? A questão é você falar o seguinte, eu vou treinar. Aí é diferente. Aí já muda tudo. Porque você vai, mas eu tenho um propósito, um objetivo ali. Eu falei, Deus, se tu me curar, eu vou usar a minha voz para levantar pessoas. Primeiro ponto foi esse, sabe? Eu falar, Deus, não é para mim, sabe? Não é para mim. É para ajudar pessoas, para levantar pessoas. Então, começou aí. Uau. E aí, nesse período, porque o senhor disse que foi naquele culto, mas aí quando o senhor começou a estudar realmente para ser pastor, para se tornar pastor, quando o senhor descobriu o seu chamado para profeta? Aí, isso foi da palavra. Essa cura, né? Aí eu falei assim, Deus é um Deus de milagres. Comecei a buscar, a clamar, comecei a subir monte, ler a palavra. Foi tanto que foi mais ou menos 3 anos nesse processo. A minha mãe achava que eu estava ficando louco. Os vizinhos lá de perto de casa falavam assim, Sirlene, o nome da minha mãe é Sirlene, teu filho tá louco, porque eu pregava para todo mundo. Tinha um senhorzinho na frente lá, e Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida. Eu ia para a escola pregando. E na escola, eu comecei um culto na escola. O colégio era Abner Araújo Passini. Eu comecei a fazer um culto lá. Na hora do recreio, eu falava assim, olha, eu vou pregar ali para vocês. Sentava e começava a pregar a palavra. A Bíblia fala assim, alguns gostavam, outros ficavam zombando de mim. Falando, pastorzinho. Só que eu sempre decidi, eu quero isso pra minha vida. Precisava pregar na escola, pregar nos ambientes que eu passava, andava pregando. E começou na sociedade. Tá ficando louco aquele menino. Vai ficar doido, vai ficar meu padrasto preocupado comigo. Bora internar esse menino. Porque ele não tinha conhecimento que era uma obra de Deus, entendeu? Não tinha conhecimento que Deus estava marcando e operando coisas extraordinárias através da minha vida. Então, Deus começou a fazer algo em mim, só que de quem estava fora não entendia. E muitas vezes é assim. Tem coisa que é para você, tem coisa que sabe que Deus entregou para você. Sim. Quem está fora não entende nada. Começa a julgar você, apontar você. E o povo me chamava aqui de vagabundo, só quer ficar na igreja, não vai ser nada na vida. E Deus, eu entrego nas tuas mãos, sabe? Deus, eu quero. Comecei a participar de muitas vigília. Vigília é um encontro com Deus que vai até a tarde. E nessa vigília, nas vigílias, eu falava, Deus me usa. Porque pregar, o Senhor está me ensinando a pregar, sabe? O Senhor está me habilitando, capacitando. Mas eu quero algo muito mais além, eu quero ser marcado, eu quero, sabe, ver sinais, ter experiências profundas com o Senhor. Porque alguns recebem o toque e se contentam com o toque.
Alguns recebem um arrepio e se contentam com o arrepio. Só que eu falei, Deus, eu quero mais. Eu quero viver o mais profundo do Senhor na minha vida. Qual a mensagem para vocês que está me ouvindo aí? Não aceite o raso. É tempo de você mergulhar mais profundo. Eu quero mais. Eu quero receber a tua glória, a tua graça. Eu quero ter uma experiência marcante com o Senhor. Biblicamente falando, Jacó foi marcado por Deus. Se você observar, Jacó lutou com o anjo até o romper do dia. O anjo tocou aonde? Na juntura da sua coxa. Jacó foi marcado. O anjo falou assim, tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porque Jacó é enganador. Israel o quê? É príncipe de Deus. Só que a marca Jacó carregou até o final da sua vida. Que marca é essa? É a marca da experiência. É a marca do milagre. Então, as feridas que Deus fez na minha vida, hoje eu curo pessoas. Qual era a minha maior dor? A gagueira. Essa era a minha ferida. Só que Deus me curou para me curar pessoas. Levantar pessoas. Então, comecei a buscar. Deus me usa com a manifestação de poder. Comecei a fazer jejum, comecei a vestir de pano de saco no monte. Eu fiz o que ninguém fazia. Enquanto muito estava na balada, festejando, muito estava curtindo, eu estava o quê? Orando. Eu estava buscando a Deus, sabe, na minha intimidade. Buscando a Deus no meu secreto. Minha mãe, meu padrasto ficava, meu filho, você vai ficar doido. Eu falei, mãe, eu sei, Deus vai operar coisas grandes através da minha vida. E um dia eu estava numa vigília. Lá tinha cerca de umas 10 pessoas nessa vigília. E eu fui participar dessa vigília, né? Que eu frequentava lá, dentro de uma sala tipo essa pequena. E aquele mover, tinha uma profeta lá, muito usada por Deus, falava nome, muita coisa. Falei, Deus, que coisa interessante. Eu queria ter, sabe, essa profundidade que essa irmã tem. E eu lá parado, e tinha uma pessoa na minha frente, uma irmã na minha frente. E me veio uma visão, que fosse um flash. Veio um flash, eu vi que fosse uma aliança quebrada. Eu vi um flash, bem rápido. Olhei pra ela, Deus, que negócio é esse? Vi de novo um flash. Falei, Deus, eu não tinha experiência. Como é que eu vou falar com essa mulher se eu não tinha certeza? Eu não tinha convicção. É mais ou menos assim, uma suspeita profética. Sim. Eu tinha uma dúvida, porque eu não entendia essa movimentação de Deus. Daí, terceira vez, veio um flash. Fosse uma aliança quebrada. Eu falei, irmã, vem aqui, por favor. Eu não sei porquê. Eu estava ali em pé, e eu vi que fosse uma aliança quebrada. Quando eu falei isso, a irmã começou a chorar. Ela falou assim, olha, já tem 2 semanas que eu e meu esposo estamos separados. A aliança foi quebrada. Eu comecei a orar para aquela irmã, falei, olha, Deus tem um propósito na sua vida. E eu vejo um tempo de restauração para você. Eu vejo um tempo de mudança, né? Comecei a falar para ela, comecei a entregar a revelação para ela, sem entender nada. O que aconteceu? Sai daquele movimento ali, sem entender nada. Passou 3 semanas. Essa irmã procurou a minha líder na época, a Marcela, e falou assim, olha, foi tudo verdade, o que aquele moço me falou. Eu realmente estava separada. Só que passou 3 semanas e Deus entrou com restauração na minha casa. E ela falou assim, Maurício, Deus tem algo diferente na sua vida. Você é um profeta. Eu falei, o que? Profeta? Mas profeta só tem na Bíblia. Que negócio é esse, profeta? Né? Eu não entendia muito negócio de vidente, profeta. Eu falei, que negócio é esse? Eu fui estudar. O que é profeta? A expressão profeta vem de Nabi. É uma expressão hebraica, né? Que é aquele que carrega uma mensagem de Deus. É aquele que ouve de Deus e passa para alguém aquela mensagem. Então, eu comecei a aprofundar sobre essa parte profética. Além da palavra, que a minha base é a Bíblia. Que o mais importante não é a profecia, não é a revelação. O mais importante é a palavra. A palavra não está em cima, a palavra está no centro. Sim. Então, o maior propósito do evangelho é a palavra. É salvação de almas. Os dons é o que? É para atrair pessoas. Mas o que fundamenta a pessoa é a Bíblia e a palavra. A minha experiência foi essa, nessa vigília. A segunda foi na igreja. Eu estava ministrando em um culto, pregando já, comecei a ministrar. Pregando, eu lembro até hoje, sobre o cego Bartimeu. Falando assim, olha, tem que gritar para receber o milagre e a bênção. Aí eu ouvi que fosse uma sepultura na minha frente. Aí tinha um rapaz assim na frente, sentado. Eu vi 2 vezes a sepultura. Eu parei de pregar e falei assim, não sei por que, moço. Eu vejo uma sepultura na minha frente. E se você não mudar de vida, o diabo vai ceifar você. Beleza. Esse homem ouviu aquela palavra, encerrou o culto, ele saiu. E quando ele ligou para o amigo dele, falou assim, olha,
eu tava em um culto e um rapaz falou que tinha uma sepultura aberta e tal, e disse que, né, se eu não convertesse eu ia morrer. Mas é mentira, o cara começou ontem. Mentira. Quem me contou foi um amigo dele depois, testemunhando pra mim, né? E esse moço que recebeu a profecia foi pra praça, pra festa. E na praça lá de Almas, do interior, tem um hospital na frente. No dia do culto que eu entreguei a profecia pra ele, que eu falei que eu venho à sepultura, ele duvidou da profecia, foi festejar, foi pra praça e tal. E ele, quem me contou foi um amigo dele, me relatou esse testemunho, falou assim, olha, ele me contou que estava sentado no banco, quando deu meia-noite, ele caiu duro no chão. Uau. A sorte foi que tinha um hospital na frente, e os médicos foram lá, as enfermeiras foram lá, e pegaram ele, levou para o hospital, fez todo um processo, acordou no outro dia. Resumindo, ninguém entendeu nada, os médicos não encontrou nada. No outro dia ele ligou pro pastor. Pastor, tô ligando para pedir perdão. Porque aquele moço me entregou uma profecia. Disse que tinha uma sepultura aberta. E eu fiquei apagado a noite toda. Eu caí duro no chão. E durante que eu estava ali apagado, eu tive uma visão. Eu vi uma coisa preta assim. E muitas mãos, sabe, preta, tentando me pegar. Eu vi uma sepultura. Pastor, se não fosse a mão de Deus, pastor, eu teria morrido naquele dia. Eu quero pedir perdão para a igreja, para ele e para você. E Deus usou aquele moço para falar comigo. Então foi uma outra experiência muito profunda, sabe? Então, o que me faz profetizar é ver os testemunhos. Sim. Que não adianta você falar, que tem que acontecer. A profundidade, sabe, de uma revelação não está no nível por exemplo, de falar nomes, detalhes, lugar. É importante. Mas o mais importante ainda é a mensagem se cumprir. Pode ser algo simples, ó. Eu vejo uma porta aberta para você. Se você cumpriu, é uma profecia de Deus. Se não, não é de Deus. Sim. Porque falar, qualquer um fala. A questão é ela acontecer. Então, o que me faz continuar profetizando é ver os acontecimentos das profecias. Uau. E o senhor não se assustou, porque o senhor pediu muito para isso. Nessas vezes que o senhor profetizou e que aconteceu, o senhor se assustou? E em algum momento o senhor foi mal visto por alguém pela sua profecia? Demais. As pessoas no começo não davam tanta credibilidade, né? Falava que eu inventava, falava que eu olhava em algum lugar, porque era assim, era muito profunda as profecias e as revelações. Mas no decorrer da caminhada, foram muitos testemunhos. Por exemplo, na minha cidade lá, uma mulher não conseguia engravidar. Eu falei em um culto assim, olha, não sei porquê, eu vi você grávida. Isso aqui abalou a cidade. Eu vi você grávida. Uhum. Deus está colocando uma semente no seu ventre hoje. Então a mulher saiu assim, meio incrédula e tal. Passou pouco tempo, a mulher engravidou. E aquilo abalou a cidade. Todo mundo sabia, conhecia o interior, conhecia ela. Aquele fato aconteceu, a profecia se cumpriu. E aquilo me deu o quê? Foi me dando o quê? Me fortalecendo. E através desses acontecimentos, eu fui sendo convidado para estar em alguns ambientes. Não, vem cá, vem orar por mim, vem estar aqui. Então, aquilo foi me dando o quê? Credibilidade. Entendeu? Então, assustava, não entendia tanto assim. Comecei a buscar, pastores começaram a me orientar, vai por esse caminho. Comecei a sentar para aprender, para ouvir pessoas que já têm mais experiência, porque foi algo muito poderoso e muito rápido. Você vê coisa acontecer, Deus te usando, e você só, tipo assim, eu conhecia só Almas. Você tem ideia, você não conhecia outras cidades, só conhecia Almas. Daí começou, através do meu ministério ali, que Deus começou a me usar, Deus começou a me levar para Palmas, para Porto Alegre, para pregar a palavra. Então, o que eu vivo hoje não é pela minha capacidade, literalmente, não é pela minha capacidade. O que eu vivo hoje é por quê? Porque Deus colocou uma chamada e colocou algo dentro de mim. Tudo que eu vivo hoje, já acessei em inúmeros lugares, o Brasil, quase estados, preguei em vários estados do Brasil, fora do país, tudo através do meu ministério, da palavra, com a Bíblia nas mãos. Pastor, tem muitas pessoas, eles vão atrás de pastores e outros vão com mais força através de profetas. Isso. Profetas. O senhor consegue distinguir quando eles estão em busca de um pastor, para uma palavra, de alguém que direciona, para uma pessoa que vai buscar uma profecia apenas? Porque muitas pessoas vão atrás de uma profecia, mas não quer seguir aquilo que Deus... O senhor consegue hoje distinguir com todo esse tempo que o senhor tem de profecia? Claro. Então hoje, o que eu observo hoje, que existe o seguinte, existe a multidão, sempre vai existir. Multidão, primeiro. Segundo é seguidor. Terceiro, discípulo. Quarto, amigo. E quinto, amigo íntimo. O que a multidão quer? Quer o milagre. Sim. A multidão vai querer o milagre de Deus,
mas não vai querer se relacionar com o Deus do milagre. É sempre assim. Vai gritar, vai te abraçar, só quer um milagre, só quer uma profecia. Mas não faz parte do propósito. Seguidor é aquele que segue, curte, vê as fotos, vê tudo, mas tá e não tá. Tamo junto. Não é tá junto, é ter uma aliança de fato. Terceiro é o que é discípulo. Até aprende, até anda com você. Só que, tipo assim, tem coisa que ele não faz parte. Aí tem um nível mais profundo. É o nível de amigo. Pedro, Tiago e João. Cristo estava onde? No Getsemane. Getsemane, lugar de prensa. Estava lá orando. Quem estava com ele? Os amigos. Pedro, Tiago e João, os mais próximos. Aí tem um nível mais profundo. O nível de amizade íntimo. Isso foi João, que colocava o quê? A cabeça no peito de Jesus. Sempre vai ter multidão. Aqueles que vai buscar sempre um milagre. Uma profecia. Mais ou menos assim. Onde tem um profeta, tem multidão. Se falar assim, hoje é um culto de oração. Não parece ninguém para orar. Falar assim, vai ter um profeta que revela nome aqui. Lota. Porque o povo quer o quê? O povo quer a profecia, quer a revelação. O povo é imediatista. Sabe? Eu quero algo rápido, sabe? Como fosse um micro-ondas. Coloca lá, acontece. Coloca lá, sabe? Pega, tá pronto. Eu quero aquilo que é fácil. Eu quero ouvir algo bom de Deus para mim. Então, hoje, eu ensino muito isso, né? Nosso ministério, você vem de longe para receber uma profecia, você tem que receber, porque é uma vida, é uma ovelha. Sim. Mas o propósito é o quê? É só uma profecia. Mas entenda. A profecia é boa, é interessante, mas não salva. A profecia não transforma. Sim. O que gera mudança de verdade é o discipulado. É você, de fato, você mergulhar na palavra. É você buscar a Hokimah. O Hokimah é o quê? Sabedoria dada por Deus. Eu oriento você, por exemplo, hoje, a minha esposa sabe bem, eu faço muito essa parte profética, só que eu sempre fui um coração de pastor. Eu cuido de muitas pessoas, né, de fora do Brasil, aqui no Brasil online, de fazer ligação. Minha esposa vê. Tem dia lá que eu fico 2 horas só ligando aqui, tu sabe disso? Sim. Te ligo sempre, como é que você tá? Porque além do profético, eu preciso algo muito mais além, é o cuidado. Pastor isso mesmo, é o que? O discipulado, a orientação, sabe? Orientar você, olha, a profecia é bom, a revelação é bom, é importante, só que o mais importante é a palavra. Sim. Davi disse assim, antes o teu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Davi disse assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. A base da vida cristã não é revelação, não é profecia. A base da vida cristã é a palavra. A multidão sempre busca o quê? Revelação, profecia. Só que qualquer vento para a pessoa. Qualquer luta para a pessoa. Seguidor curte, mas qualquer vento para ele. Agora o amigo íntimo não. Na dificuldade, na dor, na provação, ele entende. Estou sendo provado hoje. Mas eu sei que o Senhor vai me aprovar e eu vou viver todas as promessas de Deus para a sua vida, Amém. Para a minha vida. Pastor, eu não sei se eu chamo de pastor ou eu chamo de profeta, porque eu já vi que o senhor faz o papel de pastor e de profeta. O papel do pastor, que é buscar as suas ovelhas, direcionar as suas ovelhas, né? E o senhor também faz o papel de... Isso. No começo da nossa conversa, o senhor disse que na sua família tinha primos que estavam do lado da bebida, do lado que não era bom. O senhor conseguiu trazer para esse lado? Ou eles ainda continuam te vendo? Não sei se algum viu. O senhor como um louco hoje, por Deus, assim, como que é isso? Como que é a sua família? Na verdade, no começo, né, as pessoas veem muito o resultado, entendeu? Porque lá atrás me chamavam de quê? De vagabundo, eu não queria trabalhar. Né? Eu comecei o ministério itinerante, viajava muito em Palmas ali, eu não quero trabalhar, não vai ser nada, vai ser vagabundo e tal. Através do movimento que eles viu, né? Viu eu indo toda semana andando de avião, através do ministério, pregar a palavra. Toda semana, praticamente num estado diferente, pregando com pessoas muito relevantes da sociedade. Cara, como que um cara que é gago, que nasceu no interior, acessou aquele cara? Pessoas estudadas, formadas, luta, até quer comprar o acesso, mas não entra. Deus, ele faz algo comigo, algo muito incrível. Eu acesso lugares assim, que Deus me coloca, que é algo que poucas pessoas têm acesso de entrar. Sim. Você paga pra estar, só que não consegue entrar. Então, através desse movimento e do resultado, eu falo assim, cara, Deus fez algo. Então, eles me ligam hoje. Alguns aceitaram Jesus, alguns mudaram de vida, só que o maior espelho para eles sou eu. Qualquer coisa que eles vão fazer, eles me ligam. Meu primo, minha prima, fala, cara, eu faço isso aqui? Cara, Deus está na sua vida. Então, a minha transformação
gerou o quê? Gerou algo na vida deles. Então, muitos aceitaram a Cristo, muitos estão na mesma vida, só que tem um respeito muito grande. Através da minha vida, eu comecei o quê? A minha mãe, por exemplo, ela tem um maior respeito por mim. Ela me liga, né, chora comigo, cara, meu filho, meu Deus do céu, sabe? Parabéns, Deus tá te abençoando. Tipo assim, ela viu o que Deus fez, da onde eu saí, lá de baixo. Porque eu era gago, ela viu o movimento, né? Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Então, eu cresci sem ter uma voz paternal. Tudo que eu sei hoje foi aprendendo com as pessoas. Eu morei no fundo de igreja. Eu morei em Palmas, no fundo da igreja, eu não tinha onde morar em Palmas. Fiquei 2 anos no fundo da igreja, moro na casa de pastor, servindo pessoas ali, mas tipo assim, eu sabia que era um processo. Porque entenda uma coisa, hoje pode ser o processo, sim, mas só vive a promessa quem suporta o processo. Quantas vezes eu chorei, porque na verdade quando eu saí de Almas para morar em Palmas, porque teve esse processo também. Eu mudei de Almas, eu falei, um dia eu não quero mais ficar aqui em Almas. Eu saí de Almas para morar em Palmas, sim, com 2 sacolas. Sacola de cozinha, aquela sacola branca. De plástico. Colocava aquelas minhas roupinhas lá e fui embora. Não sabia onde ia morar, onde ia ficar, fui para Palmas. E fiquei lá uns 4, 5 anos, cara. Nunca liguei para minha mãe para reclamando. Mãe, eu tô passando necessidade, porque Deus cuidou de mim. Deus zelou de mim, porque eu entendi uma coisa. Não é eu que tenho um chamado, é o chamado que me tem. Quantas noites eu falei, Deus, eu vou parar, eu vou trabalhar, eu sou um cara que, né, que o Senhor me dá uma capacidade, eu sou um cara inteligente, eu vou trabalhar. Só que eu nunca consegui. Eu tentava, só que as portas se travavam para mim, porque é o chamado, é o ministério. Eu vou te sustentar, o altar vai te sustentar. Eu entendi uma coisa. Toda vez que você entrega algo no altar, eu nunca vou ganhar de Deus na minha semente. Eu falei um dia com Deus, eu entrego a minha vida no altar. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família rica, mas eu tenho a minha vida para entregar no teu altar. Eu coloquei a minha vida no altar de Deus. E até hoje, Deus me sustenta com coisas incríveis. Com pessoas incríveis como você, que Deus coloca na minha vida. Tá? Amém. Então, foi isso. Ninguém ganha de Deus naquilo que apresenta. Amém. Pastor, eu vejo que lá no seu culto profético, tem pessoas de idade, mas também tem muitos jovens, jovens cristãos. O que o senhor vê que distrai os jovens hoje cristãos da fé dele? O que hoje no acontecimento do dia, o que distrai ele na fé cristã? Os jovens cristãos, ele está dentro da igreja, daí a pouco ele sai. Ele volta. Qual que é a maior distração? O senhor consegue discernir qual a maior distração hoje do jovem cristão? Na verdade, é o seguinte. No mundo, você percebe o quê? Que existem várias propostas. Todo dia você encontra uma proposta. Uma porta que é fácil. Porque, na verdade, o caminho do inferno a porta é aberta, sabe? É larga. Para você acessar, para você entrar. A Bíblia fala assim, que a porta do céu é estreita. Sim. Tem que pagar um preço para entrar por ela. Sim. Então, lá fora, tem até a expressão que o Thales canta assim, ó. Todo dia o pecado vem, te chama, bate na sua porta. Sim. Às vezes você dentro da sua casa, o pecado tá te batendo na porta. Pega, porque é fácil. A proposta que assina, porque o contrato é fácil. Vai ganhar muito dinheiro, entendeu? Só que eu entendi uma coisa. Aquele que entende, de fato, o seu propósito. Eu tenho um propósito, eu sei do meu propósito. Quantas vezes, Márcia, proposta apareceu, cara, negocia seu ministério, negocia a sua vida, negocia... Eu me converti com 18 anos, nunca desviei. Sempre no altar ali, servindo a Deus. Hoje eu tenho 30 anos, buscando, servindo a Deus, só que todo dia uma proposta. Negocia, abaixa o nível, sabe? Desce, faz isso porque é bom, parece bom, mas o final é um abismo. E o interessante é quando você acessa esse abismo, um abismo chama outro abismo. Você não consegue ver o quê? Uma luz. E eu falo o seguinte, a falta de profundidade na palavra. Porque alguns, hoje vai na igreja, hoje tem muito movimento para atrair jovens. Só que não é um movimento. O movimento passa. O que sustenta é o quê? A palavra. As pessoas querem o quê? Quer muito movimento, quer pular, quer gritar, que é bom. Atrai. Só que não sustenta. Eu fui lá atrás o quê? Comecei o quê? Profundidade na palavra. Sim. Andar com pessoas maduras, com pessoas que têm experiência com Deus. Isso é importante demais para você crescer, para um jovem permanecer firme. Alguém que tem uma experiência com Deus. Alguém que tem uma caminhada. Eu fazia muito isso no começo. Andava com pessoas que tinham uma experiência profunda com Deus. Resultado. Que tinha resultado. Alguém que tinha profundidade na palavra. Hoje, pessoas querem muito movimento, mas não quer ter uma profundidade na palavra. Por quê? O movimento passa.
Aí na primeira luta você desiste. Não, vou parar. Vou desviar da igreja. Vou sair porque eu me frustrei com a igreja. Peraí. Quantas vezes o mundo te frustra e você não sai do mundo? A desculpa de muitos hoje é essa. Se frustrou com o líder, se frustrou com a igreja, com as pessoas. Só que entenda uma coisa, o ser humano é falho. Ninguém é perfeito. Estamos aqui em busca da perfeição e da santificação que é em Cristo. Então, o mundo te fere e você não sai do mundo. Então, eu falo o seguinte, a falta de profundidade produz jovens sem o quê? Sem firmeza no evangelho. Então, hoje o que falta é estudo. Estudo da palavra. Estudo da palavra. E mais importante, comunhão com Deus, né? Porque, tipo assim, não é só palavra. Porque eu falo muito o seguinte, a palavra é o logos, que é a palavra. Logos, na teologia, é palavra. Só que a revelação é o rema. Então, é mais ou menos assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é o quê? Isso é o logos, a palavra. Só que o rema é o quê? É a revelação da palavra. Muitos conhecem o logos, conhecem a letra. Só que não tem uma revelação profunda na palavra. Sim. Então, além da palavra, é ter uma revelação acerca dela. É você entender de fato quem você é em Cristo. Quem você é em Deus. Porque alguns acham que é escravo, alguns acham que é pedinte, mas entenda uma coisa, você é um filho amado de Deus. E quando você entende que você é filho, você entende um princípio. Qual princípio é? Que os filhos, eles não ficam pedindo, eles acessam. Sim. Os filhos imaturos pedem, os maduros pegam. Grava essa palavra. Os filhos imaturos, eles ficam pedindo, é um pedinte. Só que os maduros que entendem quem é, eles acessam, eles vivem a promessa de Deus, eles pegam. Então quem é você hoje? Você é aquele filho imaturo que fica pedindo o tempo todo ou você é aquele que é maduro que acessa, que mergulha? Então é isso. Pastor Maurício, Jesus demorou um tempo para juntar as pessoas que andariam com ele para falar da palavra, né? Claro. Que dificuldade o senhor está tendo hoje, o que nós temos hoje, para juntar pessoas, para unir pessoas para falar da palavra de Deus, para falar dele? Porque é como o senhor falou, a gente tem um propósito e muitas vezes na caminhada a gente troca pela proposta. Qual que é a maior dificuldade que o senhor está tendo? O senhor está começando o seu ministério, o senhor é muito novo, tem 30 anos. Isso. Que dificuldade o senhor está tendo para juntar pessoas para falar de Deus? É o seguinte, na verdade, tipo assim, as propostas são muito grandes, né? Ainda mais ali no nosso convívio ali, Alphaville, tem muitas coisas, muitas imersão, muitos cursos. Então, muitas vezes, tipo assim, muitos convites, muitos eventos. As pessoas, às vezes, trocam de ir para um culto para ir para um evento, entendeu? Então, a maior dificuldade hoje é essa falta de prioridade. É óbvio que tem pessoas de aliança, aquelas pessoas que vai, participa do culto, tem uma experiência com Deus, quando vai lá a primeira vez, tem uma experiência profunda e começa a participar. Aí um vai, chama o outro. Só que alguns não priorizam. Não, eu vou, mas não vai. Só que, qual é a nossa missão? Eu só oro por aquela pessoa. Eu não insisto muito, eu lanço o convite, falo, opa, bora no culto de terça. Nem fala sobre mim, porque a mensagem, assim, eu tô ali, mas eu sou apenas o carteiro. Eu sou apenas o mensageiro, a mensagem é dele, sabe? A palavra é dele. Vai lá, porque eu creio que o Senhor vai falar com você através da palavra. Sim. E, tipo assim, eu lanço o convite. Só que eu entendi uma coisa. Eu faço o convite, mas quem faz o mover é Deus. Toca. As pessoas hoje querem o quê? Quer mudar a pessoa. Eu convido você tá lá, você tem uma aliança lá, participa, só que eu não posso, sabe, obrigar você a participar do culto. Sim. Eu convido ele, assim, vai lá, mas convido com amor, mostrando Cristo para ele, porque entenda uma coisa, a maior pregação é a nossa vida. Sim, adianta eu estar aqui falando de Bíblia, conhecer Bíblia, de revelação, mas não ter uma vida com Deus. Sim. E o meu comportamento fala mais do que as minhas palavras. Verdade. Alguns falam assim, não, eu conheço muito a Bíblia, eu decoro a Bíblia, só que não adianta você decorar, é você viver ela. Billy Graham fala assim, a Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Então, quando você acessa pessoas, elas te observam. E através do seu comportamento, elas começam o quê? Cara, eu quero andar com você. Sim. Eu quero estar junto com você. Então, eu entendi uma coisa, eu faço o convite para a pessoa, só que eu falo assim, Deus, é o Senhor que faz a obra. Eu planto a semente, eu lanço a semente. Agora, quem faz a obra de transformar, de trazer é Deus. Entendeu? Então, é você priorizar tempo para buscar
a Deus. Só que alguns na crise, na dor, falam assim, eu quero participar e vai. Porque entenda uma coisa, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Uau, é isso. Alguns têm que passar por a dor para buscar de verdade, para acessar de verdade. Só na dor. Na abundância, não. Esse é o problema. Sim. Quando tá tudo bem, não participa. Não, depois eu vou. Tudo é depois. Cuidado com isso depois, tá? Sim. Depois eu vou, amanhã eu vou. Mas a mensagem de hoje é, prioriza um tempo para buscar Deus. Prioriza um tempo para buscar, para ter uma experiência profunda com Deus. Não espere o dia mal chegar para você mergulhar de fato na presença de Deus. É isso. Amém. Pastor Maurício, o senhor se casou agora recentemente e o senhor já tem uma vida ministerial intensa. Isso. O senhor está preparado para ter, como que o senhor vai fazer para ter essa vida ministerial intensa e conciliar ela com a sua vida pessoal, familiar e o ministério? Na verdade, a gente já está fazendo isso, né, hoje, né? Eu e minha esposa, a gente já concilia muito, né, esse processo, né? A gente tem, tipo assim, o interessante aqui é ter o entendimento do chamado. E a minha esposa tem esse coração, entende muito o meu chamado, né? Hoje, por exemplo, eu viajo bastante, só que devido a, né, o nosso ministério aqui, a obra aqui, eu parei de viajar mais. Só viajo só de forma mais específica, com um objetivo, igrejas de amigos, tá? Para fazer, porque Deus está gerando, levantando pessoas, né, aqui em Alphaville através das nossas vidas. Por exemplo, um caso especial. Tem um rapaz agora que, através dos cultos lá de terça-feira, aceitou Jesus. Um cara que estava, né, perdido, mexia com coisa errada, né, brigado com o pai. Ele começou a participar dos cultos de terça. Foi no primeiro, foi no segundo, no terceiro. E teve um culto que Deus me usou para falar com ele, que Deus ia mudar, ia trazer restauração para ele e tal. E ele agarrou aquela palavra. O que aconteceu? Ele começou a se libertar das coisas erradas que ele fazia. O pai dele reconciliou com ele. Ele está vendo o quê? Uma experiência profunda com Deus. Então, você percebe o quê? Que através das nossas vidas, né, do nosso ministério, Deus tem alcançado e transformado pessoas. O meu maior propósito ali não é juntar gente, não é fazer um movimento, um movimento de profético, não. Reunir pessoas, network, não. O meu maior propósito ali é transformação de vidas, pessoas. É ver pessoas sendo transformadas por Jesus. Não é para fazer movimento. Porque movimento eu vou todo dia tem um convite aqui, vem pregar aqui, vamos ali. Não é sobre isso. É sobre apresentar Cristo, mostrar Cristo, mostrar a grandeza de Cristo para as pessoas. Agora mesmo, a irmã falou que, olha, eu quero batizar domingo. Como é que eu faço para batizar? Então, esse é o movimento de Deus, não é meu movimento. Aquilo que o homem cria, aquilo que o homem fabrica, acaba, não sustenta. Mas aquilo que Deus gera no coração, Deus sustenta, não é eu que sustento. Quem sustenta é Deus. Então, Deus tem feito, sabe, né, movido para esse tempo. A minha esposa tem esse coração, ela entende muito, então eu reduzi as viagens, foquei mais aqui nas pessoas, cuidando das vidas, cuidando das pessoas, cuidando da igreja. E Deus tem feito obra muito linda, sabe? Coisas que eu nunca imaginava começou a acontecer, a se mover, portas se abrir. Porque, por exemplo, o nosso culto, nossa reunião de terça, começou numa clínica com 8 pessoas, em dezembro do ano passado. 8 pessoas dentro de uma clínica lá emprestada. E passou 2, 3 meses, tipo assim, não cabia mais de pessoas, começamos hoje no hotel. Então, você vê o quê? O zelo de Deus. Sim. O cuidar de Deus. Se não for Deus, tinha parado já. Não sustenta, mas aquilo que Deus sustenta, permanece. Que não é fogo de palha, é Deus que sustenta a obra. É Deus que sustenta as pessoas. Amém. Eu já recebi a pastora Vanessa, posso falar que ela é pastora, e ela tá escrevendo um livro e também me falou que o senhor também está escrevendo um livro, né? O que a sua família, né, ela representa dentro do seu ministério, né, do seu chamado profético? Porque parece, como o senhor diz, Deus cuida. Ela vai lançar o livro dela, o senhor está terminando do senhor. O que representa isso tudo dentro do seu chamado profético? Para mim é uma realização, na verdade, né? Não uma realização assim... Não minha, mas é eu ver de fato a manifestação do poder de Deus, né? Porque eu observo e falo assim, Deus, né? Como aconteceu tantas coisas, né? Lá atrás, lá em Almas, aquele jovem gago, né? Sonhador. É mais ou menos assim, um jovem que olhou pro pico da montanha e falou assim, um dia eu chego lá, né? Você observa tantas coisas acontecendo, tanto movimento acontecendo. Eu saí de Palma, morava no fundo da igreja lá, hoje eu moro aqui em Alphaville. Não é sobre o lugar, não é sobre pessoas, é sobre o quê? É sobre Deus estar cumprindo o propósito dele.
que é tudo sobre ele. Romanos 11 fala assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não é sobre mim. É sobre ele. Então eu vejo hoje essa realização, Deus sempre falou comigo que eu ia escrever livro, que ia fazer coisas profundas, coisas grandes, só que não era o tempo, porque tem isso também. Tudo era o tempo de Deus. Às vezes você apressa, Deus, tá demorando demais, só que entenda, Deus não atrasa, Márcia. Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa. Amém. E esse é o tempo certo, é a hora certa. Esse é o momento que Deus gerou, Deus, né, criou, abriu as portas, gerou os recursos necessários para esse movimento acontecer. De escrever esse livro que vai abençoar várias pessoas, inúmeras pessoas, um tema muito pertinente para esse tempo. É o tema que eu falo muito, o tema que, né, sabe, que eu me movimento. O tema é habilitado. Uma pessoa habilitada por Deus, sabe? Então eu falo muito sobre esse mover profético no livro, né? Sobre como você iniciar, sobre essa parte profética, porque existe o dom, existe o caráter. O dom atrai pessoas. Sim. Mas o que atrai a Deus é o caráter. O dom te coloca em mesas poderosas. Só que o seu comportamento é que mantém você lá. Então não é sobre você ter um dom, é sobre você ter o caráter de Cristo na sua vida. Então, para mim tem sido um tempo de muito êxtase para mim, sabe? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho, sabe, só choro, só me alegro com Jesus, de ver as maravilhas de Deus acontecendo na minha vida. Tá? Eu li que a minha mãe chega e me liga chorando. Cara, Deus tá fazendo na sua história algo muito precioso. Eu falei, mãe, é Deus, mãe. Deus está movendo, Deus está cumprindo todas as promessas. O que o senhor enxerga de movimento de Deus para as igrejas agora nos próximos anos? Porque hoje tem um movimento muito maior dentro da igreja, né? O que o senhor enxerga como movimento de Deus? O que Deus está fazendo dentro das igrejas hoje? Na verdade, né, Márcia, você enxerga vários movimentos, né? Cada igreja tem uma visão específica, né? Cada igreja tem seu movimento ali, sua visão de seguir, de conduzir o povo, as ovelhas. Mas eu tenho visto assim, de uma forma geral, um mover de conversão. Se você observa hoje, por exemplo, em Alphaville, por exemplo, você vê ali cada empresário se convertendo a Cristo, né? Movimentos, imersão, né, de neurociência, falando sobre Deus. Então, você percebe o quê? Pessoas sendo alcançadas através de empresário, Sim. através de empresa. Eu falo muito isso sobre você ser um empresário disfarçado de missionário. Então, por exemplo, você está aqui sentada aqui, aí organizada, toda chique, mas você exerce o empresariado, mas a tua essência é o quê? É missionária. Você pode estar lá no seu escritório lá exercendo a advocacia, mas a tua essência é missionária. As pessoas acessam você para acessar o quê? Um network, acessar o quê? O seu trabalho. Só que quando acessa você, você entrega a carta. Porque você tem uma carta dentro de você. Que carta é essa? A carta de Cristo. Você carrega uma mensagem dentro de você. Então eu percebo que é um movimento de salvação de pessoas. Influências se convertendo, sabe? Empresários se convertendo, pessoas se convertendo em massa. Porque Jesus está às portas. Não podemos se calar diante dessa verdade. Hoje as pessoas falam muito sobre carro. Você vai ter carro, você vai vencer. É legal. Só que entenda uma coisa. O maior fundamento do evangelho é toma sua cruz e anda. O evangelho não é vida, é morte. É você morrer para você e viver os projetos de Deus para a sua vida. Então, Márcia, através da sua conversão, da minha conversão, da conversão de um mendigo, de um empreendedor, de um empresário, você o quê? Você apressa a volta de Jesus. Porque um dia, nunca esqueça disso, a trombeta vai tocar. Um dia, ele vai voltar. E a pergunta para mim, para você, não vai ser, cadê seu carro? Cadê sua casa? Cadê o seu podcast? A pergunta vai ser, Márcia, cadê as almas? Cadê as vidas? Eu coloquei algo dentro de você para você semear. Cadê sua mãe? Cadê seu irmão? Você ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua família. Esses dias eu falei para um empresário, cara, você pode ser grande. Você pode ser um cara eu te respeito muito pelo teu resultado. Só que não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você não mudar, irmão, você vai perder a sua família. O mais importante não é o que você constrói, mas é o que você deixa na vida de pessoas. Então, o que eu vejo hoje em massa é esse mover de conversão. Só que é extraordinário. Só que tem um porém.
tem que se converter e, de fato, você mergulhar. Porque alguns só levanta a mão, fala que é, eu sou filho amado de Deus. Só que não é você falar que é filho amado de Deus, você se comportar como filho amado de Deus. Então, o senhor não entende? Às vezes eu enxergo que Deus está usando os grandes empresários para trazer mais pessoas. Porque, é como o senhor falou, se eu tenho um exemplo para dar, então, se eu consigo converter um grande empresário, chegar o valor, a necessidade de Deus, então, o movimento, pelo que eu entendi, que Deus está tendo hoje é com os grandes empresários, com grandes famílias, é isso? Porque, com certeza, que acessa muita gente. Por exemplo, Sim. Eu sou pastor. Tem ambientes que eu entro, através do meu ministério. Sim. Só que tem ambientes que você entra que eu não entro. Sim. Só que você é o quê? Você é uma mensageira de Deus. Eu acessei você e você me conhece. Aí você abre a porta e me chama. Você tem o quê? Você tem uma profissão, você tem um cargo, você tem uma autoridade. Então vai ter lugar que o seu cargo vai entrar e o meu ministério não. Só que você entrou. Só que você me dá o acesso. Entendeu? Então tem lugares que o ministério não entra, mas você entra, o cargo entra. Quem é você lá? Você não é uma advogada. Você é uma missionária. Sim. Tá vestida de advogada, mas é uma missionária. E existe uma mensagem do reino dentro de você. Então o cargo entra em muitos lugares. Mas através do cargo, pessoas convertidas, através do cargo, ele coloca alguém que tem um ministério para levar a palavra lá dentro. Amém. Por exemplo, agora, teve um caso agora de um empresário, teve um grande movimento aqui, uma família aqui, tipo assim, vários empresários. Me ligou, vem pregar aqui. Humanamente não entrava com o meu cargo. Eu não tinha cacife para entrar ali. Só que através do meu ministério, eu acessei. O que aconteceu? Conversão de almas. Porque entenda uma coisa, tudo converge para uma coisa só, salvação de pessoas. Não é sobre o meu ministério, não é sobre, sabe a minha, sabe, aquilo que eu posso fazer, como Deus me usa, não, é sobre o propósito de Deus, sobre salvação de pessoas. Eu sempre pauto muito isso. Não é sobre mim, é sobre Ele. João falava assim, que Ele cresça e eu diminua. Sim. Alguns acham que é o quê? Que é a plataforma. Que é o quê? Que é a fama. Só que eu falo assim, Deus, eu quero me esconder no Senhor. Porque eu entendi uma coisa, quando Deus te esconde, ninguém te acha. Sim. Mas quando Deus revela você, ninguém te esconde. Então, a minha oração é, Deus, eu quero me esconder no Senhor. Eu quero acessar as mesas, eu quero os lugares na qual o Senhor me leva. Porque alguns tentam forçar a porta para acessar o network, paga caro para acessar. Mas a conexão para você, quando Deus quer colocar você, é Deus que move a porta. É Deus que leva você. Porque tem portas que você abre com a sua força. Mas tem portas que Deus coloca você com um propósito. Amém. Esté capítulo 4, versículo 14. Deus colocou Radassa, Deus colocou Esté dentro do palácio com um propósito. Pela força dela, ela não entrava. Mas Deus colocou graça nela. Então, entenda uma coisa. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a graça de Deus. Eu reconheço Deus na sua vida. Eu quero chamar você porque eu vejo Deus na sua história. Você carrega uma mensagem de Deus sobre a sua vida. Interessante aqui que Esté acessou o palácio não para ficar calada, não para mostrar que ela é poderosa, não. Ela acessou com um propósito. Okay? Os ambientes que você acessa hoje não é para você mostrar sua habilidade, é para você manifestar a glória de Cristo. Amém. Aleluia. Pastor, nós conversando agora, nesses dias, o senhor falou assim, olha, às vezes a gente fica o dia inteiro com pessoas e não consegue aproveitar ou então identificar onde usar o meu ministério. E nós ficamos, acho que 1 hora, mais ou menos, o senhor falou, olha, quanta coisa que nós já falamos e quanta coisa que um pode ajudar o outro, no caso, né, desenvolver. Hoje o senhor já consegue identificar, a hora que o senhor entra, é nessa mesa que eu vou ficar e isso vai evoluir, ou nessa mesa eu já tenho que sair, ou o senhor procura, mesmo entendendo que ali não vai levar a um lugar muito longe, dentro daquilo que o senhor quer, que o senhor programa, que o senhor pretende chegar, e já sai, o senhor consegue ficar ali para, de repente, mudar o pensamento? O senhor consegue identificar melhor hoje? Essa mesa é para mim e essa mesa não é? Isso, na verdade, é um discernimento de espírito, né? É você discernir os ambientes que você acessa e você entra. Antes, né, um tempo atrás, eu não tinha tanto esse discernimento como eu tenho hoje. Antes você começa a ir, você só vai, só entra, só acessa, só que entende. Hoje eu entendi o quê? Ambientes com propósito. A minha oração hoje, antes de sair, Deus me leva, me coloca no lugar certo. Me coloca debaixo de um propósito. É óbvio que eu vou em muitos lugares. Sim. Só que eu entrego a palavra. Não importa. Eu vou pregar em tempo, eu vou pregar a palavra do reino.
Só que hoje eu vou em ambientes que tem um propósito. Qual é o propósito daquela imersão? Porque além de pregar em igrejas, em conferência, pessoas, eu prego muito também em eventos, em imersão. Então eu falo, que imersão é aquela, cara? Quem tá fazendo aquela imersão? Qual o propósito dessa imersão? É vender? É para lead, para as pessoas? Qual o propósito? Então, se eu conhecer a pessoa, se eu entender o propósito dela, não, eu vou lá servir. Porque não é sobre aquele mentor, é sobre as pessoas. Porque aquele ambiente me dá o acesso, aquele ambiente me dá a plataforma. Só que a mensagem acessa o coração. Então, alguns ambientes que eu vou, é óbvio, eu vou em ambientes que eu sinto, né, paz, né, eu vou lá pregar a palavra. Só que hoje a minha oração é essa: Deus, me coloca nos ambientes certos, com um propósito, com as pessoas que têm um propósito que o meu, que está no mesmo caminho que o meu, né? Propósito, o reino de Deus, ganhar pessoas, sustentar pessoas, abençoar pessoas. Então, é isso. Pastor, o senhor contou um pouco de como o senhor descobriu, quanto era gago, o quanto que Deus mudou a sua vida. O senhor quer deixar um legado. Sim. Um legado para jovens. Que legado é esse que o senhor quer deixar? Um legado. Nunca pare, sabe? Nunca desista. A circunstância contrária não pode paralisar o teu chamado. Se eu fosse olhar para o cenário, eu poderia ter parado lá atrás, lá em Almas, lá. Parado em Palmas. Só que eu falei, eu quero ir muito mais além, sabe? Eu não sei qual é o seu problema hoje, sua dor hoje. No meu caso, era a gagueira, que me limitava. Não é fácil você ver pessoas zombando de você, sua família, primos, você é gago. Só que eu falei, eu ultrapassei, sabe? Essa zombaria. Eu vou permanecer firme dentro do meu propósito. Continuei caminhando. Tem um texto de Davi, que tem um homem que começou a zombar de Davi, e a lançar pedra nele. Começou a amaldiçoar Davi. Davi fez o quê? Não olhou para trás. Ele continuou o quê? Andando. Qual é a mensagem para você hoje? Não importa as pedras que estão lançando sobre você. Continue andando. Maurício, meu sonho é ser um médico. Não pare. Estuda. Maurício, meu sonho é ser um administrador. Não pare. Estuda, porque o propósito é maior do que a circunstância. Maurício, só que meu contexto aqui, eu nasci no interior. Eu nasci em Almas. 3.000 habitantes. Só que eu falei, Deus, o lugar não me define. Sim. O lugar não define você. Entendeu? Não importa onde você nasceu, não importa quem é sua mãe, não importa quem é o seu pai, o que importa é a mensagem que você carrega. O que importa é aquilo que você quer deixar de legado para a sociedade. Eu não quero só passar na terra, eu quero deixar um legado para minha família, para os meus filhos e para a sociedade. Qual legado é? Lá atrás no monte eu falei, Deus, se tu me curar da gagueira, eu vou usar a minha voz para levantar pessoas. Então hoje eu sei que a voz é minha, mas a mensagem é dele. Hoje eu sei, sabe, que a capacidade pode ser minha de ler, de estudar, mas a graça e a unção, ela vem dele. Então eu vim dizer para você hoje, não importa onde você está aí hoje, sabe? A mensagem é, continua caminhando para o seu propósito. E a outra coisa é, busque conhecimento na palavra. A Bíblia fala assim, que o povo perece por falta de conhecimento. É isso. Oséias 6,6 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, que você continue andando, caminhando. E o momento não define a sua história. Grava isso, Márcia. O momento não define a sua história. Hoje pode ser vale de ossos sequíssimo. Quando Ezequiel entrou, era. Mas quando Ezequiel saiu, era um grande exército. Eu vim dizer para você hoje, que está me ouvindo nesse podcast, você vai chegar do outro lado. Amém. O momento não define a sua história. Amém. Eu lembrei agora que o senhor falou de quando o senhor era gago. Meu filho teve tinha um apelido na escola. Que os apelidos, as coisas que acontecem na vida, podem nos erguer e podem nos destruir também, né? Claro. E o apelido dele era Leitão. Mas ele montou a marca dele de roupa, colocou o nome de Leitão e começou vendendo leitão. Usou para o propósito. Usou para o propósito. Interessante, né? É que você pega aquelas marcas, as dores, né? E Deus transformou para um propósito para curar pessoas. Sim. No meu caso, gagueira, hoje eu uso para levantar pessoas. Seu filho, Leitão, se tornou uma marca. Sim. Imagina pessoas aqui na internet agora, que estão me ouvindo aqui, né? Um apelido. Um apelido. Uma zombaria, mas usa essa dor para você, sabe? Desenvolver, para você crescer. A Bíblia fala assim, no lugar da sua maior humilhação, é onde nasce a maior dupla honra na sua vida. Amém. É isso. Tá? É isso.
Pastor, a gente já está encerrando. Se o senhor pudesse resumir em uma frase a mensagem que Deus tem colocado no seu coração para essa geração, qual que seria? Você é, aleluia, empreendedor, você é empresário, isso é o que você faz, isso é o que você exerce. Mas a minha mensagem para essa estação é: o seu maior propósito é um profeta e missionário de Deus na terra. Você até pode estar vestido de médico agora, de enfermeiro agora, mas é um médico, é um enfermeiro, é uma advogada disfarçado de missionário. As pessoas acessam você para acessar o business, o network, o seu trabalho que você oferece. Mas quando acessa você, você entrega a mensagem. Que mensagem é essa? Jesus transforma, Jesus salva e Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, hoje você é um empresário disfarçado de missionário. Amém. Essa é a minha mensagem. Pastor Maurício, eu quero agradecer o senhor. Como é mesmo o nome do livro que o senhor disse que vai? Ainda já decidiu? Não, já. Habilitado. Então, o senhor já está convidado para vir aqui no podcast depois falar sobre o lançamento do seu livro, tá? Eu queria agradecer o senhor e dizer que a agência, a Reinvente, o podcast, ele está aqui aberto as portas para transformar vidas. Glória a Deus. Também tem um propósito, a nossa agência, a nossa equipe, é para transformar a vida. Então, assim, as portas do podcast Reinvente estão sempre abertas para o senhor vir falar de Deus, para a Vanessa vir falar de Deus, para vocês virem lançar o livro do senhor. Quantos livros vierem, né? Porque eu sei que vem muitos por aí, tá? Amém. Queria agradecer ao senhor, esse tempo que o senhor tem aqui, porque eu sei que é corrido, já tem gente aí pedindo oração, ligando, tá? Então, muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Assim, logo, assim que o episódio que vocês tenham se sentido transformado a sua vida através da palavra do pastor, profeta Maurício. E assim, use aquilo que você tem que entende hoje ser ruim para transformar a sua vida também. Muito obrigada, viu? Posso falar algo, Márcia? Sim. Eu queria orar por esse povo. Posso? Amém. Vamos orar. Márcia, é uma honra estar aqui, tá? Obrigada. Você é uma pessoa de Deus, você, nesse mundo, né, de 7,8 bilhões de pessoas, você brilha. Amém. Tá? Você faz a diferença nessa terra, amém? Eu quero orar por essas pessoas agora que estão aí na sua casa. Eu quero abençoar você e profetizar sobre a sua vida uma nova estação. Sim. Um tempo de cura para você. Eu vou declarar que no lugar da sua maior dor vai nascer o seu maior ministério. Amém. No lugar da sua maior ferida vai nascer o seu maior milagre. Eu não sei qual é o seu processo hoje, mas eu vim profetizar para você no nome de Jesus, no nome de Yeshua, Jesus de Nazaré. Deus te visita nesse dia e faça algo incrível na sua história. Eu te abençoo. Receba um tempo de paz, receba um tempo de alegria, receba um tempo de avanço na tua vida. Que essa oração te alcance e leve você para o próximo nível. Sabe que essa fase que você está vivendo hoje venha passar e você acesse o maior milagre de Deus na sua vida. Eu abençoo vocês com paz e prosperidade. Amém. Márcia, eu abençoo esse podcast hoje, tá? Amém. E eu profetizo que esse podcast vai ser uma voz profética em Osasco. Amém, em nome de Jesus. Vai ser uma voz profética. Reinvente vai ser uma voz profética. Não para te exaltar, não para um business. Por que não é um business, Márcia? Não. Aqui é um propósito de Deus. Verdade. No lugar da sua maior ferida, nasce o seu maior ministério. Amém. Você é uma pastora, você tem chamado. Você é um evangelista de Deus na terra. E esse ambiente aqui será um ambiente de transformação de pessoas, tá? Amém. Márcia, parabéns. Deus te abençoe. Amém. Abençoe toda a equipe aí. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. É isso.